Abençoe a todos. Eu quero agradecer ao céu pela oportunidade de estarmos juntos e podermos adorar ao Senhor. E nesta oportunidade maravilhosa, estarmos assentados à mesa para cear e aproveitando juntos, concluir um propósito e um objetivo. Por favor, encontre o texto dos Salmos, capítulo de número 41. Enquanto você encontra, eu vou falar para você que um dia eu estive na casa de um doutor e ele tinha diplomas em um lugar muito bonito da casa dele. Ele disse: aqui são os meus diplomas. Ficou muito feliz, achei legal. E aí ele disse: vamos ali. E ele me mostrou os livros. Aqui são os livros que eu adquiri quando eu fui estudar. E ao longo da minha história de estudo, eu, por gostar muito do que fazia, comprava os livros. Foi difícil, mas estão todos aqui. Legal, bom isso aí. Achou o capítulo 41? Então vamos ver, daqui a pouco eu continuo explicando. Verso de número 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Amém? Se assente, querido. E assentando-se, encontre, por favor, o Evangelho segundo escreveu João. Em outra ocasião, eu fui na casa de um amigo e ele estava com problemas conjugais seríssimos, mas ele, entendendo que a gente gosta de ler, de estudar, de pregar, ele disse assim: ó, vem aqui. Aí ele mostrou alguns livros, uns 50 livros. E aí eu falei: mas a gente vem aqui para falar de vida conjugal. E ele tinha lá livros teológicos, livros bons. Aí eu disse: você quer que o seu casamento dê certo? Disse: quero. Eu disse: então por que você não investe no seu casamento? Por que você não tem nenhum livro que fale sobre vida conjugal? E aí outro dia eu fui na casa de um amigo. Eu tenho bastante amigo. E aí ele disse assim: pastor, eu gosto muito de ouvir pregar. Eu disse: verdade, você é doido, bastante de ouvir pregar, ele gosta. Eu disse: então vamos lá. Quantos DVD meu você tem aí? Aí ele abriu arregalado assim. Como assim, pastor? Se você gosta de me ouvir pregar e eu tenho um DVD meu, então você não está falando a verdade. Eu gosto da Érica e eu tenho ela na minha casa. Se alguém gostar da Érica mais do que eu mando matar na pancada. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque nós hoje temos. Deixa eu perguntar: quem gostou das ministrações da mesa com Jesus? Eu sei que muitos de vocês não puderam vir por conta de estudar, de trabalhar, mas se você gostou de ouvir, então vou te dar uma oportunidade boa, tá bom? Nós preparamos os áudios e aqui nós temos 2 volumes. Na mesa com Jesus, volume 1 e volume 2, o que totaliza em torno de 8 a 9 horas de ministrações. Estão faltando o Judas de hoje, que estará sendo gravado, vídeo, áudio, e os outros personagens que virão no volume 3. Bom, se você quiser, eu acreditando, meus amigos falaram: gosta de me ouvir, então vamos ver. Se você gosta de me ouvir, você leva o DVD. Ficou bom agora? Ficou bastante? E gostar de mim não é difícil, irmão, até porque eu nunca gostei de fazer inimigo, não. Eu acho que é muito bom ter amigos. Eu acho maravilhoso de ter amigos. Se você não gostar de mim, é por conta do que eu falei ou falo. Mas o que eu falei ou falo é para o seu bem. Eu tive alguns médicos que eu também não gostava deles não, porque eles me passavam benzetacil. Houve algumas vezes que eu não gostei da minha mãe também. E hoje eu fico feliz pela velha ter me batido. Ela dizia: é melhor eu do que a rota. E é verdade. Então,
Se você gosta de mim, depois você passa ali, fala com a minha esposa. Em um DVD tem 4 ministrações e no outro 3. Os 2 estarão sendo vendidos por R$30. É áudio, porque nós não fizemos vídeo, até porque você põe no carro, você vai ter aí, dá para você ir, parece que em Brasília, né, André? Dá para você ir até Brasília e voltar ouvindo as mensagens. E o pastor liberou, o pastor estou sem dinheiro. O pastor Sidney, que é como meu brother querido, é bom ter uns amigos fortes assim. Ele disse: não, pastor, se o pessoal precisar passar na maquininha, pastor, pode passar na maquininha da igreja. E aí depois aqui eu estou em casa. Depois eu estou em casa. Tá bom, irmão? Então leva para você, leva para o seu amigo. E o de hoje, não leva para o seu amigo, irmão, senão você vai ter problema. Depois leva para você. Hoje nós vamos falar sobre Judas. Aí você leva para o seu amigo: você está me chamando de Judas? Então você chama ele para assistir na sua casa com você e fala: isso aqui é a minha cara. Quando ele falar o quê? Olha isso aqui, ó. Síndrome de Judas. Amém? Eu quero começar nessa hora, e hoje nós seremos mais pregadores do que mestres. Então eu quero ser bem objetivo, lembrando a vocês que este cidadão não tem como encontrar outro pseudônimo a ele. Não tem como pensar em Judas sem associar a atribuição que lhe foi dada na própria Bíblia. Depois do apóstolo Pedro, Judas é o nome mais citado no Novo Testamento. Entre os apóstolos, ou discípulos, melhor dizendo, em torno de 20 vezes. E em todo o tempo, como os que participaram da mesa de Jacó e se lembraram de Dan, devem se lembrar de Judas, porque em todo o tempo que ele é citado na listagem dos discípulos, ele é o último, fazendo-nos ressaltar que infelizmente ele também não era parâmetro para ser seguido de maneira positiva. Com isso, olharemos para Judas e tentaremos enxergar alguns pontos que são extremamente importantes para a nossa vida hoje. E um deles, por exemplo, está na ideia de quem é Judas. Judas, filho de Simão Iscariotes. E aí então nós temos algumas linhas de pensamentos que tentam associá-lo a um termo latino do sicário, que está relacionado a Simão Zelote. Mas ainda existe a outra compreensão, e para mim a mais plausível, que é Judas, porque é nascido nas terras de Queriote, e aí então, por esse motivo, ele é conhecido como o Judas de Queriote. Isso certamente o difere. Judas é uma transliteração helenista do nome famoso de Judá. E no processo da transliteração acontecem duas coisas. Nas raízes deste nome, ele deveria ser lembrado como um louvor, um louvado. E na transliteração, quando ele nasce, por conta da influência grega, eu sou obrigado a pensar que no coração do pai havia pelo menos essas duas intenções. Qual? Louvar ao Senhor, ou no processo grego helenístico seria o mesmo que dizer Deus o conduz. E é interessante lembrar que alguém cuja ideia estará relacionada a aquele que será por Deus conduzido, estará tendo a sua vida envolvida na pior das traições que a história já pôde documentar. É um homem que infelizmente vai me ensinar que as pessoas, eu e você, eu vou ficar comigo, pessoas como eu, não deveriam se apoiar nas dificuldades da vida para salientar as suas mazelas. Então nós diremos hoje, em nome de Jesus, que a primeira coisa que precisa ser parada aí ou aqui, dentro do meu ou do teu coração, é esta muleta maligna, esta ideia
vertentes tão tenebrosas que são as muletas que a vida tenta jogar em nossas mãos. Não, você fez assim por causa de fulano, você foi assim por causa de ciclano. Não, meu querido, o arrependimento, que também pode te levar para dentro, mas ele te fará entender uma outra coisa que só Jesus pode nos fazer saber. E a melhor maneira de saber isso é o texto que eu li. O texto que eu li
Judas tem as oportunidades mais maravilhosas. E aí, para arrebentar tudo, o Senhor confia a ele um cargo de confiança administrativa. Mas Judas, segundo a própria Bíblia, faz parte deste círculo íntimo. É por isso que não existe nada mais complexo do que falar de Judas em um culto de Santa Ceia. Judas vivia com Jesus, o que nós vivemos aqui agora nessa noite. Judas se assentava com Cristo para ouvi-lo falar. Judas se assentava com Cristo e se alimentava com Ele. A Bíblia é muito sucinta, certamente, mas você acha que os discípulos não confabulavam entre si sobre os efeitos das palavras do Mestre? E é essa oportunidade que eles tinham entre si que vai apresentar a primeira característica sintomática de Judas: dissimulado. Ele consegue se sair tão bem no colégio apostólico ou dos discípulos, que quando Jesus frisa de maneira enfática acerca do traidor, Pedro pensa que é ele. É como se ele entendesse: camarada, não pode ser outro. Judas está lá. Quando João, o apóstolo, escreve o evangelho que traz o seu nome, aí então ele frisa a segunda problemática da vida de Judas. Judas era ganancioso. Judas era alguém que era prisioneiro aos recursos financeiros. E ele diz isso por conta daquela ação maravilhosa da mulher que vem para adorar ao Senhor, que vem para se lançar aos seus pés. E aí então diz: viu, esse negócio aí é muito dinheiro, isso aí é bom a gente vender. E resolveu. Aí então ele apresenta uma diretriz, porque, desculpe eu ter que falar já, mas todo traidor precisa de uma muleta. E aí a muleta de Judas são as ações sociais. E aí então ele propõe, alimentado pelas suas ideologias, sem graça e sem disposição de parar as suas ideologias por conta de um ato nobre de fé, Judas então apoia-se na ideia de que é preciso ajudar as pessoas. Mas aí João, quando escreve, o denuncia, o delata e diz, ó, em outras palavras, que nada, ele queria era encher o caixa da comitiva do mestre para depois pegar o dinheirinho. Quero, como Cristo, eu quero não falar tão mal de Judas. Eu quero pensar que ele pegava esse dinheirinho para poder ajudar os zelotes, ajudar as pessoas. Eu quero pensar que a intenção de Judas era muito forte no aspecto político e social, e por conta disso, ele então utilizava os recursos. Mas esse camarada é alguém que, na fala de João, ele prefere os recursos práticos e as respostas para as suas ideologias do que uma verdadeira adoração. Então, um ponto a salientar agora aqui: pastor, eu gostaria de saber se eu tenho algum sintoma de Judas. Comece avaliando os interesses que rondam o teu coração. Comece analisando e, se possível, desenvolva um numeral estatístico
Os projetos sociais e pessoais são maravilhosos, mas não são nem a exclusividade e muito menos a prioridade da igreja. Em muitas ocasiões e lugares, os projetos sociais e pessoais são as muletas que vão nos projetar para um caminho de traição, para o verdadeiro ide de Jesus. Aleluia! Nos fechamos, criamos e desenvolvemos projetos que visam alimentar o nosso ego e traímos o nosso mestre no que diz respeito à sua verdadeira comissão. Qual? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Projetamos em isso é traição, não é traição a mim, é traição ao prato, à ideologia do caso ou à proposta do reino. A proposta do reino não é encher os cofres de dinheiro, Judas. A proposta do reino não é manter um sistema político que possa se impor contra a atual sociedade ou sistema. A proposta do reino é entender que, como igreja, ou no caso, como Cristo, devemos combater o coração poluído, as mentes dominadas pelas ações pecaminosas, a fim de que eles, vindo aos pés do Senhor, eles rendendo-se ao Cristo, eles possam, através da libertação que a política não pode dar, que o sistema não pode dar, só Jesus garante essa libertação. Então, o senhor está dizendo o quê, pastor? Eu estou dizendo que a igreja precisa acordar depressa para não cometer o erro de Judas, transformar-se em traidor do projeto missionário e do projeto do ID. São muitos os crentes que estão embaraçados em projetos, em propostas, em departamentos, e tudo isso nada mais é do que muletas. Eles se apoiam, eles avaliam a sua vida espiritual pelos projetos que fazem. Eu gostaria de dizer para você, a Bíblia me diz que não é departamento que perdoa pecado. Sabe, está escrito que quando você alcança uma alma para Cristo, aí sim, multidão de pecados lhe são perdoados. O papel da igreja, que não quer apresentar o sintoma de Judas, é atender o ide do Senhor, é sair desse sistema corrompido, é abandonar essa linguagem política que não é a linguagem do reino do céu. O Senhor estava dizendo: ó Judas, os pobres sempre existirão. Sabe o que eu quero, Judas? Eu prefiro adoração do que dinheiro no caixa. Eu prefiro alguém rendido aos meus pés do que a tua carteira cheia de dinheiro. Então, meu querido, abrace a palavra do Senhor. Se nessa noite os interesses que te trouxe essa ceia são pessoais, eu não quero que saibam que eu estou em pecado. Se os interesses que te trouxe essa ceia são políticos, eu quero manter uma boa liderança e eu tenho que estar presente. Se os interesses que te trouxe a esse culto são ideológicos, com isso você defende a linguagem, o pensamento de que desenvolvendo boas amizades você está no ambiente saudável. Eu gostaria de dizer nessa noite: não fique aqui por conta da ideologia, não fique aqui por conta de um sistema, não fique aqui por conta de um chamado político, fique aqui como adorador e abandone o sistema de Judas, abandone a ideologia desse infeliz. E em todo tempo ele vai continuar te chamando de amigo. E é tão forte isso, porque a Bíblia vai dizer a nós, Evangelho de João, glória a Deus, capítulo de número 13, abre por favor. Glória ao nome de Jesus. Eu quero enfatizar algo aqui. Aleluia. Dissimular.
lados. Aí quando as coisas não acontecem, alguém simples como Pedro diz: será que Deus não respondeu por causa de mim? Judas está calado. Está no meio do pessoal. O coração dele está sendo consumido pelos projetos pessoais. O que nós entendemos é que Judas tinha um interesse muito grande em Jesus, como um grande revolucionário. Judas esperava, como todos os de Israel, o Messias. E eu penso que a chegada de Judas foi alimentada exatamente por essa ideia. E nós temos que atentar, por favor, vocês que são novos convertidos, atentem para esse perigo. Estão transformando o Evangelho de Jesus em uma proposta de vida fácil aqui. Estão pensando e dizendo que servir a Jesus é estabelecer um padrão de vida excelente. Aí, na contramão de todo esse pensamento, eles estão enviando missionários para morrerem queimados a fogo na Indonésia, queimados a pauladas em alguns lugares da China, para serem enterrados vivos nas areias do Oriente Médio. E aí, quando as informações chegam nesta igreja politizada, aí então surge aquilo que Judas tinha demais: hipocrisia. E não deve ser nada mais terrível do que o Senhor olhar e falar: é meu amigo, é a minha igreja. Eu vou tirar esse pronome pessoal, não vou usar. É a igreja, porque a igreja de Cristo não cabe nesse conceito. A igreja, mas ela é tão hipócrita. E como nós estamos aqui em uma reunião mais íntima, eu não posso alçar a minha voz para tão longe. Eu tenho que ficar aqui, meu Senhor. Eu tenho que fazer você entender que tem gente que não sabe os motivos do comportamento de um adorador. E aí não entende, por exemplo, por que alguém cuja vida não está tão boa, tão plena, vem para a igreja, chora, glória a Deus, aleluia. Tem gente que, do seu íntimo, vive uma guerra, um conflito. Mas por que ele ainda vai ofertar? Por que ele ainda vai dizimar? Nem me pagou o que ele deve. Eu estou falando isso para íntimos. Isso que eu estou falando agora é para íntimos. É para homens e mulheres que se debruçam aos pés da Bíblia e não acreditam nessa oferta do adorador. Emprestam dinheiro a juros, vivem uma vida de usura, isso de maneira aqui, íntima. E depois eles se apoiam nessas muletas para falar mal das pessoas, fazem mau juízo. E aí então nós cometemos o erro de Judas, hipócritas. Como é que nós vamos falar de amor ao próximo? Eu ouvi o irmão dizer com muita verdade. Um amigo meu, pastor, a igreja se reuniu, pastor Sidney, a igreja se reuniu, e os obreiros, representando a voz de Judas, veio ao pastor e disse: o senhor não pode deixar a fulana de tal cantar.
E aí ele disse: e o que é que eu faço? Essa mulher já foi tolhida de uma família. Essa mulher já vive um casamento terrível. Quer casar-se, o marido não quer. Essa mulher não tem o que gostaria de ter, porque o marido é um energúmeno, como diria o Jazar, sabe de planta, é um vagabundo. Essa mulher tem filhos que estão ou presos ou nas drogas. Todo o ambiente que essa mulher tem para manifestar-se, para ser alguém, é aos pés do Senhor, gente. Como é que eu vou privá-la de adorar ao Senhor? Como é que eu vou agora, na presença do Mestre, me preocupar com o sapato, com a roupa, com a fala, com o barulho? Pelo amor de Deus, está na presença do Senhor. Deixa essa pessoa se jogar, deixa ela se vender. É tudo que ela tem, mas ela está entregando aos pés de quem tem tudo para lhe dar. Tem hora que nós estamos tão perto de Jesus, nós ficamos tão longe. Sentamos com Ele como Judas, ouvimos os seus discursos, mas não conseguimos viver nada do que Ele nos ensinou. Os nossos olhos estão esbugalhados, procurando as falhas das pessoas. Os nossos corações estão sendo consumidos. Por isso que eu já disse aqui, por esses planos pessoais. São poucos os cultos em que o Judas se rende, se entrega, porque a ideologia, o cinismo, a hipocrisia, os projetos pessoais, que não deveriam existir aqui, não. Aqui nós deveríamos, à luz do Evangelho de Cristo. Eu digo, como disse um dia em uma aula de história, eu disse: não concordo. Karl Marx não foi o maior socialista da história. Karl Marx nunca parou uma jornada para dar pão para 5.000 pessoas preocupado. Não! O homem que dividiu a história e apresentou-nos o poder de uma vida social comum foi Jesus. É o Espírito Santo que provoca na igreja primitiva o desejo de que todos tenham tudo em comum. Então, por favor, Judas, se o teu coração está revestido do desejo de ser melhor do que alguém aqui, ei, liberte-se nesta noite. Pode vestir sua roupa bonita, seu sapato chique, pode arrumar o seu cabelo no salão melhor, mas não coloque isso no teu coração, meu irmão. Não venha para a presença do Senhor como querendo ser o centro dos holofotes. Por quê? Porque você está aqui para adorar aquele que é digno de ser adorado. Se renda e diga: Senhor, eu estou aqui também. Não é o meu sapato que define quem eu sou, não é a minha roupa que define. Aos pés do Senhor, somos comuns quando adoramos. Mas não é só as vestes. Tem gente que não se difere por conta das vestes, difere por conta da suposta santidade. Eu sou amigo dele. E eu vou falar por ele. Que ridícula. Podia terminar isso aqui que eu mentia. Eu sei das necessidades da nossa comissão. Eu sei quais são as nossas prioridades. Ó, eu sei quais são as nossas prioridades. E aí Jesus diz: ó, Judas, cala a boca. Não está escrito desse jeito, não está assim. Mexe com ela não, rapaz. Sai de perto dela. Oh, aleluia. Essa é a fala de Jesus radical. Desencosta dela, Judas. Tira os olhos dessa mulher simples que está tentando me adorar.
Glória a Deus. Capítulo de número 13. Verso 21, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Olha para cá, presta atenção nisso. Isso é coisa de Jesus, tá? Jesus sabia quem ia trair ou não? Mas Jesus não quis expor. Vamos resolver o problema. Vamos dar uma oportunidade. Jesus faz um discurso que João o faz de maneira maravilhosa, expõe, e o discurso é poderoso. Jesus fala de coisas espirituais, Jesus fala de coisas celestiais, Jesus fala de coisas sociais, de coisas de reino. Jesus vem mostrando tudo a fim de que esse camarada que não foi exposto ainda se pronuncie. Mas o coração de Judas é duro demais. Por favor, só para interagir, diga assim: não é o meu caso, Senhor. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa a vocês. Eu já traí o Senhor Jesus. Eu entendo o que Judas passou. Eu me lembro que a soma, porque ninguém pode pensar que traiu o Senhor Jesus se não entender que o corpo do Senhor foi ferido. E aí então, quando o corpo do Senhor foi ferido, quando a faca que estava na minha mão feriu o corpo do Senhor, aí eu me senti muito mal. E o primeiro sentimento, eu estou dizendo isso para que alguém nessa noite acorde. E o primeiro sentimento que dominou o meu coração e varreu a minha mente foi a incapacidade de continuar vivendo. Eu entendo Judas quando ele se retira, quando ele não aguenta a pressão. Mas eu gosto de Pedro. E qual é a diferença de Judas e de Pedro? É a maneira como Judas se aproximou de Jesus e a maneira como Pedro se aproximou de Jesus. A Bíblia diz que nós ficamos limpos por conta das palavras que nos são enviadas. O que limpa o teu coração hoje, o que muda a tua natureza de um Judas cheio de remorso para um Pedro arrependido, é a maneira como você recebe a palavra. É a maneira como você entende que eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te apontar, eu estou aqui olhando para a palavra, estou ouvindo o Senhor dizer aqui, ó, ele discursa, ele discorre, ele tenta, ele libera a palavra, ele faz um sermão longo, ele ora pelos seus discípulos, ele pede para Deus guardá-los, ele pede para o Senhor dar a eles graça, o Senhor faz tudo o que precisa ser feito, mas o coração de Judas não ama o ministério do reino de Jesus. É por isso que nada nos afasta mais do Senhor do que esse negócio do dinheiro e da ganância. É ela que vai nos motivando a tantas coisas. E aí então, o Senhor segura. E é como ele estivesse dizendo aqui hoje: eu tenho te dado essa oportunidade. Eu não quero que a tua vida se acabe, porque daqui a pouco vai acontecer. Mas antes, ele discurso, e ninguém sabe quem é. E um olha para o outro e diz: quem seria? Olha que tipo de mestre é Jesus, que convive com 12 discípulos, identifica aquele cujo coração estará propício à atuação de Satanás.
Você pode te candidatar. Eu também poderia, jamais o faria. O Aécio Neves se candidatou. A Dilma é candidata. E alguém seria o traidor. Não precisava ser Judas. Mas o Senhor o identifica no seu ministério e percebe que o coração desse camarada é muito propenso. Ele gera uma legalidade muito grande. Com isso, eu quero que você creia no que eu vou lhe dizer e creia em nome de Jesus. O diabo tem um projeto de destruição para toda a igreja. Todas as igrejas que se erguem, o diabo desenvolve um plano para destruí-la. E aí ele precisa de algum ou de alguém. E aonde é que ele vai encontrar esse camarada? Aqui dentro. O problema é como está o teu coração, irmão. Guarda o teu coração. Esconde o teu coração. Se você não puder reclinar ao peito de Jesus como João, então por favor, se alimente das palavras dele como Pedro. Porque na hora que a casa cair, você se lembrará que ele te ama e te ama muito. E ele encontrou Judas, e aí chegou a hora que Jesus disse: quem será? Quem será? E estava ali, quando chegava a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então, a esse veio Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta aí para ele, pelo amor de Deus, quem é esse camarada? Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Boa essa palavra. Tem alguém aqui nessa noite que teria coragem de dizer: eu estou reclinando nos peitos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém que vai ter coragem, pastor? Tem alguém aqui hoje? Ué, e quem pode fazer? Se eu lhe der 3 personagens aqui, curioso, e quer saber quem é, o traidor, dissimulado, e o íntimo, quem é você? Por favor. Quem é você? Diga quem você é. Então diga alto. Aquele que ousará perguntar. Aquele que nessa noite será um instrumento de Deus para parar a angústia. Aquele que Senhor e fala: Senhor, nós queremos que esse processo maligno acabe. Nos revela, Senhor, faça com que as coisas aconteçam para que nós possamos ter paz. Todo departamento precisa de alguém íntimo do Senhor. Alguém que, quando dobra o joelho, reclina sobre o ombro do mestre. A igreja, já que eu disse que o diabo procura o Judas, então eu vou dizer: aqui o Senhor também tem os seus íntimos. Se o diabo está atrás daquele cujo coração foi inflamado para ser a ponte da traição, aquele que vai difamar no ministério, aquele que vai difamar no departamento, aquele que vai difamar na vida de alguém, o meu Senhor está dizendo: mas eu também tenho aquele que pode se aproximar e falar comigo, e através da sua pergunta eu trarei o esclarecimento. Se posicione, minha irmã, se posicione, meu irmão. Não viva essa vida de curioso, viva uma vida de intimidade, viva uma vida de quem sabe que não é o traidor e está querendo: Senhor, pode dizer, eu quero ajudar, eu quero parar com isso aqui. E aí o Senhor vai dizer: olha, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. E agora vem essa parte aqui que é fundamental, 27. Tem
Tem duas partes importantes aqui para me concluir. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. O que é isso? O Senhor foi dando a oportunidade que precisava. Mas quando ele foi denunciado, quando ele ficou exposto, quando a máscara da hipocrisia, da dissimulação, do cinismo caiu, aí o diabo entrou. O que eu aprendo aqui? O que nós devemos entender? Que o diabo trabalha muito mais, e a proposta dele é trabalhar muito mais no trilho do cinismo, da hipocrisia e da dissimulação. O diabo tem se alimentado disso com algumas pessoas. Você está pensando que o diabo quer se expor? Não. Quer ficar enrustido por detrás de máscaras e máscaras, de capas e capas, fazendo um processo subversivo de destruição. É por isso que eu já não gostava, e eu me apavoro com a homossexualidade. É muito subversiva a homossexualidade. É muito subversivo o lesbianismo. É uma coisa enrustida por debaixo, destruindo vidas, destruindo crianças, destruindo pessoas. E algumas, após serem destruídas das suas raízes, elas crescem apodrecidas e fracas. Você está pensando que elas saem da igreja? Saem não, até que elas sejam denunciadas. E quando Jesus deu a ele um bocado, disse aqui, o que seria isso? É porque o Senhor é diferente de mim, né? Eu não daria. Mas olha quem é Jesus. Vamos aí. Por isso Paulo disse: come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria. O Senhor não tem nenhum problema. A questão da condenação é pessoal. É você se auto-afirmando o hipócrita, um infeliz inconsequente. Mas aí então a palavra de ordem foi dita. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Se eu entender um pouco da exegese, o que está sendo dito por João é isso aqui, Judas é a ponte que é denunciado. Quando ele é denunciado, quando ele está exposto, o diabo entra. E quando o diabo entra, Jesus dá a palavra de ordem a Judas, não a Satanás. O espírito imundo, o diabo, que se apoderou de Judas, é que ouve do mestre a palavra de dar logo. Se você tem que fazer, então faça logo o que tem que ser feito. E aí então, nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe disseram, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenaram que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido um bocado, saiu logo. E na minha Bíblia está escrito o segundo ponto importante: e era noite. É a hora que o diabo quer trabalhar. À noite. Essa expressão é: estava escuro. Mas isso não vai impedir os passos do traidor. Mesmo em meio às trevas, eu gostaria de pedir a você nessa noite que nós estamos aqui diante de uma oportunidade reflexiva para entender
que existe. Como é que eu posso trair a Jesus hoje? Podemos sim, eu já disse aqui. Toda igreja que não cumpre o ID está nesse processo. Todas as pessoas cujos corações estão embriagados pela ganância, pela usura, estão nesse processo. Todas as pessoas cujos olhos visam mais o material do que o espiritual, estão nesse processo. Todos aqueles cujas máscaras da hipocrisia só são trocadas de uma para outra, estão nesse processo. E o que devíamos fazer? Nós não estamos ao final da Santa Ceia, onde Judas será exposto. Estamos no meio de um discurso do Senhor. Isso não estou dizendo eu aqui agora, a sua vida e a minha vida. A grande bodas que nos espera é a do Cordeiro. Enquanto estivermos aqui, podemos despertar, acordar, entender que eu não quero ser a porta da legalidade que o diabo está procurando para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir pessoas. Eu não quero ser. Mas a Bíblia diz que os males eles nos acometem e que as coisas irão de mal a pior. Pois é, mas aí a Bíblia também diz: é lícito que venha o escândalo, mas sai por meio de quem o escândalo vem. Nenhum dinheiro, irmão, paga a dor da traição. 30 moedas de prata só serviram para ser jogadas no templo. Não tem preço. Quando o diabo sair do corpo de um traidor, ele entrará em desespero, pois ele descobrirá que ele traiu a chamada do Senhor. Mas o que eu quero então, pastor? Arrependimento. Antes, agora, aos pés do Senhor. Se você tem perdido amigos por conta da ganância, se você tem traído pessoas por conta dos teus desejos, é hora de acordar. É hora de acordar. Antes que o bocado chegue na tua mão, fale com o Senhor. Peça perdão. Se humilhe. Não fuja, não tenha vergonha da tua natureza. Eu não preciso saber, Jesus deixou tão claro isso aí. Estou guardando comigo o teu segredo, eu te conheço. Está pensando que Jesus não sabe? Ele sabe. Sabe dos nossos bastidores. Ele está dizendo: está aqui. Se você vier, eu vou te perdoar. Eu vou te chamar como chamei a Pedro e vou dizer: cuida do que é meu. Eu estou aqui para te amar de verdade. Fique em pé comigo. O Espírito Santo de Deus, mesmo nos constrangindo, nos dá essa oportunidade. A Igreja Batista Shalom é uma igreja maravilhosa, bonita, é uma igreja repleta de pessoas, e às vezes a gente olha e percebe que são guerreiros que lutaram para chegar aqui. Mas, como eu disse, é duro ter que concordar com essa verdade aqui no meu coração. O diabo não quer, e nem essa e nenhuma outra continue. E a única pessoa que pode dar legalidade ao diabo é se houver entre nós um Judas. Se houver, a oportunidade está dada a nós. Se o teu coração por esses dias foi tomado desses desejos estranhos, se você foi tomado por uma vontade terrível de expor, de falar mal de alguém,
quem sabe essa é a porta que o diabo está procurando. Oh Espírito Santo de Deus, eu queria que você aprendesse com Jesus. Se não te interessa, se não é problema teu, não se intrometa. Não cuide do que não é da tua alçada. A Bíblia diz que o presbitério tem autoridade para levantar as mãos e perdoar uma pessoa. Está escrito na Bíblia. Então o que é que você quer comentando isso nos bastidores da tua casa? Acredite que há poder no nome de Jesus e na igreja. Em um dia como esse, quando eu dirigia uma igreja, eu tinha um diácono que estava disciplinado, e a diretriz que nós tínhamos é que ele ficaria 6 meses disciplinado. E ele estava no 3º mês de disciplina, e o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração. E aí eu olhei para a igreja e disse: fulano de tal, está na sua mão abraçar ou não, querer ou não. Mas o Espírito do Senhor está dizendo que você está livre. Só vai depender de você e da igreja. Quando eu disse isso, o presbitério gritou: uau! Aleluia! Gente, como é bom ter pessoas prontas para perdoar, pessoas prontas para abraçar pessoas. Não vamos nos deixar consumir por essas ideologias que são tão destrutivas. Existem aqueles que são malignos, pérfidos, nojentos, que a Bíblia diz que não permanecerão na reunião dos santos. Mas existem aqueles que, diferente de Judas, como Pedro, negou, mas está aqui hoje dizendo: Senhor, me perdoa. Talvez está aí do seu lado e você conhece a história dele, e às vezes tem gente que fica constrangido, com medo de chorar, com medo de orar, porque você vai saber que ele está orando, e você vai pensar: lágrimas de crocodilo. Meu irmão, feche os teus olhos agora.